Fala, professora, a gente é um grupo formado por mim, Vitor, Bianca e João. E a gente vai apresentar para você rede de colaboração acadêmica, explorando conexões entre pesquisadores. Uma visão geral, eu vou passar a introdução e a declaração do problema, a Bianca vai passar a metodologia e o João, resultados, resumo e conclusão. Introduzindo aqui, o estudo explora a colaboração acadêmica entre 99 pesquisadores mais citados na base da Elsevier em 2023. A gente utilizou o Python aqui para absorver essa base e poder analisar e entender essas conexões. A declaração do problema que a gente utilizou aqui foi tentar entender as conexões entre os pesquisadores e ver como eles se comportam trabalhando entre eles e entre as áreas correlatas que eles trabalham, né? A gente pegou os pesquisadores do FABC, o FSCar, o FMG e o FS para tentar entender a sinergia entre eles, ver se eles estão se comunicando e qual área eles estão trabalhando, tentar entender se eles estão focados em uma área específica ou se eles estão saindo para algo mais também interdisciplinar, gerando conhecimento entre si. Os gráficos você vai ver mais para frente que dá para perceber tudo isso, que a gente vai explicar a metodologia aqui com a Bianca e depois o João vai passar os gráficos, que vai ficar mais fácil do senhor entender. Oi, pessoal, meu nome é Bianca e eu vou apresentar como foi construída a nossa metodologia. Antes de mais nada, a nossa metodologia foi toda pensada de forma que a gente pudesse identificar com que tipo de rede a gente estava lidando. Os gráficos foram construídos em cima dos dados da biblioteca NetworkX. O link para acessar essa biblioteca vai estar disponível no fim desse relatório, para quem tiver interesse em acessar. A partir desses dados, nós criamos um primeiro grafo bipartido, focado na relação entre pesquisadores e as suas áreas de interesse. Então, como vértices, nesse primeiro grafo, a gente tinha 99 pesquisadores e 32 áreas de interesse. A partir da análise desse primeiro grafo, nós criamos um segundo grafo, esse segundo centrado na relação entre pesquisadores, e para calcular essa relação, nós utilizamos algumas das medidas fundamentais de centralidade, incluindo grau, intermediação, proximidade e clustering. A partir da análise dessas medidas, nós conseguimos identificar quais eram os principais nós da rede e identificamos também a formação de grupos dentro dessa mesma rede. Depois desse passo inicial, nós partimos para uma segunda análise que focava em compreender a estrutura global da nossa rede. Nesse segundo passo, nós calculamos o coeficiente médio de clusterização, nosso caminho mínimo médio. Ambas as medidas ajudaram a gente a identificar se a nossa rede tinha características de rede de mundo pequeno ou não. E os cálculos de eficiência global e local ajudaram a gente a identificar quão eficiente era a nossa rede na troca de informações. Os resultados aprofundados dessa nossa análise a gente vai ver agora nos próximos slides com o João. Muito obrigada. A partir da nossa metodologia, foi possível gerar o grafo bipartido, que relaciona pesquisadores e áreas. São 99 pesquisadores, 32 áreas, e os pesquisadores só foram selecionados de 4 universidades, como mencionado anteriormente. A partir disso, a partir do grafo bipartido, a gente fez o grafo bipartido, relacionando pesquisadores com pesquisadores, e escolhemos essa visualização para mostrar a formação dos grupos, subgrupos coesos, né? E como eles estão densamente conectados. Em relação aos resultados mais específicos, a distribuição de centralidade de grau mostrou que a maioria dos pesquisadores possui um número moderado de conexões, sugerindo uma rede onde a colaboração é distribuída de forma relativamente equitativa. Já na distribuição da centralidade de intermediação, indicou que muitos pesquisadores atuam como pontos diretos entre outros pesquisadores. Entretanto, alguns pesquisadores possuem uma intermediação mais alta, sugerindo que eles desempenham um papel fundamental na ligação entre diferentes partes da rede. Na distribuição de proximidade, destacou-se que há pesquisadores que estão mais próximos de outros em termos de distância. Isso sugere a formação de subgrupos coesos, como mencionado anteriormente. A distribuição de clusterização indica que a maioria dos pesquisadores está envolvida em grupos densamente conectados, formando pequenos clusters na rede. E isso significa que tem pequenas comunidades na rede. Em relação ao caminho mínimo médio, ele é baixo e sugere que, em média, os pesquisadores estão a uma curta distância uns dos outros, que pode caracterizar a rede como uma rede de mundo pequeno. A eficiência global destaca a capacidade da rede de transferir informações rapidamente entre diferentes partes, e a eficiência local, que foi alta, indica que, dentre os subgrupos, a troca de informações é eficiente, promovendo uma coesão interna. A rede analisada exibe características distintivas de um mundo pequeno, reveladas por métricas específicas, como as mencionadas anteriormente. O coeficiente de clusterização elevado indica uma propensão à formação de agrupamentos locais de pesquisadores, promovendo colaborações intensivas. O curto mínimo caminho médio reflete a proximidade eficiente entre os membros da rede, facilitando a rápida disseminação de informações. A eficiência global e local destaca a habilidade da rede de promover comunicação eficaz em grande escala entre grupos locais. Em relação à conclusão, a análise da rede de colaboração entre 99 pesquisadores de 4 instituições revelou uma estrutura robusta, propensa a colaborações intensivas, sustentadas pelo alto coeficiente de clusterização. Essa característica indica
a formação de subgrupos coesos na rede, facilitando a colaboração eficiente entre pesquisadores. Além disso, há um curto caminho mínimo médio e sugere a propriedade de uma rede de mundo pequeno. A eficiência global e local da rede evidencia a sua capacidade de trocar informações de forma eficiente em diferentes escalas. Essa dinâmica é essencial para fomentar a colaboração dinâmica e produtiva entre pesquisadores, contribuindo para a inovação no campo científico. A presença de pesquisadores que atuam como pontes e formação de subgrupos coesos destacam-se como elementos facilitadores da colaboração interdisciplinar intensiva da rede. Além disso, a contribuição de cada um, eu, João Vitor Quintas, fiz os códigos e gerei os grafos. Também escrevi boa parte do texto. A Bianca Moraes fez a formatação do artigo, adicionou informações ao texto, contribuições relativas, assim como o Vitor Nascimento, que adicionou informações ao texto e fez a apresentação.